limpando o nosso ser. Boa tarde. Quero ser a voz. Ao nosso vasto auditório da Comercial Despertar 91.0 Rádio Despertar. Sejam todos saudados de acordo ao fuso horário que se possa encontrar em qualquer parte desta cidade ou deste mundo, se assim dizer. Digo isso porque estamos a ser acompanhados também por via Facebook em toda parte do mundo. Deixa cumprimentar aqui os meus companheiros de painel e por sinal também são Glória a Jesus Cristo, os meus irmãos em Cristo Jesus. Pastor Paulo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa. Boa tarde, Pastor Barcelona, boa tarde a todos os ouvintes. Glória a Jesus Cristo, Pastor Ivo Maura, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Glória a Deus, boa tarde a todos. Glória a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, estamos aqui, não é? Glória a Jesus Cristo para mais um programa. E daqui a pouco vamos fazer o habitual processo triangular, Pastor Paulo, em que os ouvintes ligarão para nós. Nós vamos atendê-los e o mestre, por sinal, vai orar por eles e todos serão curados. Mas antes, o mestre vai falar para os nossos corações. Apóstolo Sandro, muito boa tarde. Boa tarde, os pastores, os ouvintes da Despertar Comercial e todos os nossos convidados, ou então os telespectadores aqui no Facebook. As nossas saudações. Eu vos desejo que tenham uma tarde abençoada ou então um dia maravilhoso. Falando daquilo que já comecei ontem a falar, por causa do espanto que tem surpreendido muitos, é normal que as pessoas se assustem, é normal que as pessoas se espantem, questionem e se maravilhem. Quando Jesus de Nazaré apareceu, depois de muitos anos que os filhos de Israel que vieram do Egito e que quase todos morreram no deserto, viram maravilhas extraordinárias, sinais e prodígios desde a terra do Egito até o deserto. Muitos anos depois apareceu um homem a operar os mesmos sinais. E este homem é Jesus. Eu disse que é normal que as pessoas se maravilhem. Então, quando Jesus apareceu, o povo de Israel ficou espantado, chocado, maravilhado com o que Jesus fazia. E eles se perguntavam, mas quem é este homem? Como ele faz essas coisas todas? De onde lhe provém isto? E também, onde ele encontrou essa sabedoria não a tendo aprendido? E esses sinais? E esses milagres? Então as pessoas estavam maravilhadas, assustadas. Agora, é verdade que o povo é que estava maravilhado, mas os adversários, isso lhes levava a uma guerra ferrenha, ou então um choque, um combate, porque é uma vergonha. Quando aparece um homem de Deus, não somente a pregar a verdade, e essa verdade sendo confirmada pelo céu com sinais e maravilhas, então ele envergonha aqueles que pregavam mentira, porque a verdade faz exposição à mentira, a luz põe as trevas, e também não somente pela pregação da verdade, mas também pelo impacto do poder. Então a demonstração do Espírito do poder vai envergonhar aqueles que não somente tinham mentira, mas também não tinham o poder, ou não têm o poder. Pregaram o poder, mas o poder não era manifesto. Então o poder ficou somente na boca, como uma promessa. As promessas nunca cumpridas, as promessas nunca manifestas ou confirmadas.
O povo pode ser manipulado e enganado durante muito tempo, mas chega a hora que as pessoas começam a questionar a eficiência da palavra de Deus, a eficácia. E aí depois, como diz na gíria, que a mentira tem pernas curtas, então entram em um beco sem saída. E nós vimos que o evangelho da mentira entrou em um beco sem saída. Isso gerou mais pessimistas, ateus, incrédulos do que qualquer coisa, por causa das promessas, por causa do poder pregado, da justiça pregada e que não foi vivida por aqueles que a pregaram, e a exposição criou escândalo, e também as promessas prometidas nunca se cumpriram, as pessoas se frustraram. Paulo já advertiu que esses outros evangelhos poderiam trazer muita dor e sofrimento àqueles que pudessem ou que crescem. Paulo disse assim: se alguém vos pregar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, e este alguém receber este evangelho, com certeza vai sofrer. Estamos a ver o sofrimento das pessoas, a frustração, leva as pessoas até a serem blasfemadores de Deus. As pessoas já não acreditam em Deus por causa das mentiras, por causa do falso poder, por causa dos falsos milagres, por causa das promessas não cumpridas. Assim como foi nos dias de Manuel, Jesus encontrou um povo religioso que só tinha as promessas e a história. Só tinha a história, Moisés abriu o mar vermelho. Só tinha a história, olha, Moisés deu de comer ao povo. Só tinha a história, olha, Moisés operou, Moisés transformou as águas amargas em doce. Moisés tirou as águas do que? Da rocha. Moisés fez isso, Moisés fez isso, Moisés... Isso era a história. O povo conhecia essa história. Mas então ninguém ousava questionar: cadê está onde esse Deus que operou em Moisés? Mas por que que agora ele está em silêncio? Mas por que que agora ele não opera? Mas por que que agora ele não fala? Mas por que que agora ele é diferente? Ok? Então eu também apareço no momento como Jesus apareceu a um povo religioso que estava só com a história na boca e nos corações, claro. Guardaram a história de Deus nos seus corações. E a história não muda a vida da pessoa. E quando é que a palavra de Deus é história? Quando não tem evidências. E por que que ela é história sem evidências? Porque não tem espírito. E por que que a palavra de Deus não tem espírito? Porque os tais que a pregaram não viram. Então foram dar testemunho falso. Não conheceram, não experimentaram. Sim, então eles têm história, decoraram factos do passado, foram narrados, virou uma história e é contada de geração em geração. Isso não muda a vida das pessoas. Por isso Jesus, ele falou: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Estava a mostrar, fazendo a diferença entre a palavra que pregavam os fariseus, saduceus, doutores, escribas. Jesus estava a mostrar que eu estou a pregar uma palavra diferente, que tem espírito. E se a palavra tem espírito, então vai vivificar os mortos. Se a palavra tem espírito, vai manifestar o poder. Se a palavra tem espírito, liberta os cativos. Se a palavra é espírito, cura os enfermos, faz maravilhas. É isso que faz a diferença. E vem Paulo, discípulo de Jesus Cristo, que nem viu Jesus em carne, e diz que a sabedoria que eu estou a pregar é do alto. E ele disse: eu quero vos mostrar que a sabedoria do alto não persuade ninguém, como a sabedoria de baixo. Quero vos mostrar que a diferença entre as letras, entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, é que a sabedoria de Deus faz demonstração, demonstra o Espírito e o poder ao vivo e a cores. Então, por isso as pessoas estão chocadas, porque também um dia ficaram chocados, aleluia, com a mensagem e as operações de Manuel. E Paulo também fez chocar lá entre os gentios. Os judeus estavam espalhados entre os gentios, povos gentios, nas nações onde ele foi. Esse homem está nos trazer deuses estranhos. Que palavra é essa? Nós estamos a ver Paulo em uma cidade, eles foram venerados juntamente com Barnabé, que trouxeram sacrifícios para oferecer, porque os dois, ou então Paulo, operou um grande milagre e o povo assustou. E agora o povo está assustado agora. Só que infelizmente esse povo está assustado e os seus líderes, seus mensageiros do inferno incitaram eles, colocaram nos seus corações que isto é magia, isto é falso. Então me mostra então o verdadeiro. Se eu estou a operar milagres falsos, cadê estão onde os verdadeiros? Jesus não disse que vocês vereis os falsos pelas operações falsas. Não. Vereis, conhecereis os falsos pelos seus frutos. E os frutos é essa justiça ou injustiça. É esta ou a pureza ou a impureza. É o caráter
ou caráter de Deus ou caráter do diabo. É que faz a diferença. Por isso existem dois frutos, frutos da carne e do espírito. É isso que faz, que mostra quem é. Não é as operações. Eu posso levantar os mortos, ainda assim eu não ser de Deus. É verdade. Sim, mas agora não podemos dizer que todos que levantam, quem se aparecer alguém que faz milagre é do diabo, porque existiram homens do diabo que fizeram milagre. Não. Olham para os frutos e vereis se é verdadeiro ou é mentiroso. Porque está escrito, pelos seus frutos conhecereis. Então, assim como Deus prometeu, vou terminar a minha mensagem, está doce, né? Deus prometeu que eu vou operar sinais e maravilhas no meio deles, como nos dias da tua saída da terra do Egito, e as nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder, e porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos, e vão lamber o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos, com medo, pavor, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. É isso que vocês estão a ver, como nos dias da saída dos filhos de Israel, quando é que Deus, aleluia, manifestou essa promessa. Vocês vão ver essa promessa, como nos dias, aleluia, da saída de Israel, o Senhor operou sinais e maravilhas, e Ele prometeu que vai voltar a operar esses sinais e maravilhas, e as pessoas vão ficar mudas e surdas, por causa de muito poder. Já comecei a vos mostrar, aleluia, o silêncio é visível, é o poder do alto. Jesus ressuscitou. Eu disse outro dia, a ressurreição de Jesus deve ser demonstrada na terra, não é com palavras persuasivas, não, é com demonstração do Espírito do poder e com os frutos dignos de arrependimento. Pelos seus frutos conhecereis. Amém. Glória a Jesus Cristo. Meus conselhos, aí está o nosso mestre, aquele que tem a incumbência de restaurar todas as coisas, a escarcolizar o reino de Deus, não é? A extrapolar os limites da bondade do Filho de Deus com palavras muito poderosas. Mesmo as palavras dos pastores, mas ainda assim chegam com um impacto nos nossos corações como flash. Olha, dá vontade de ouvir só o mestre. Sabe, porque aqui é tudo diferente. Como assim? Antigamente, quando víamos o mestre no monte, as palavras aqui na rádio chegam desta maneira. Mas infelizmente ou felizmente, temos muita gente a sofrer, não é? E uma palavra para essas mesmas pessoas. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade e pense nessa pessoa também a quem você vai interceder. E Ele enviou sua palavra, e eu envio minha palavra, e minha palavra te cura. Senão pela minha palavra, receba a cura. Em nome de outros motivos, o meu Deus vos abençoe. Abra portas para a glória do seu nome. Deus abençoe. Segunda-feira estaremos de volta. Amém. Foi um prazer. Quando eu chorar, é um choque de planetas. Os planetas do inferno estão a ser esmiuçados. O jugo a ser quebrados. E os céus estão a se abrir. Convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Agora os céus não vão se conter mais. Agora os céus vão se abrir. Agora os céus se abriram. Convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Chegou a hora dos seus contidos serem descontidos, isto é, abertos. Oh, aleluia! Luanda está em choque, né? Eu já vou curar os doentes. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E Ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Minha palavra vos cura. Hemorragia para. Gripe desaparece, irritação na garganta, tuberculose, asma, tala, infecção, cegueira, surdez, paralisia,
problemas mentais no coração, órgãos comprometidos, recebam no nome de Jesus Cristo a restauração. Sejam restaurados todos que me ouvem. E aqueles a quem vocês estão a interceder, os doentes sejam curados, os cativos sejam libertos, os deprimidos sejam postos em liberdade. Recebam em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados, sejam curados, sejam restaurados pelo sangue de Jesus Cristo. E o meu Deus abençoa vocês também com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Recebam as portas abertas. Vai com fé, proteção, guarita, sim, liberdade de filhos de Deus. Digam amém. Estamos juntos. Até já. Deus abençoe.